E a nutricionista Vanessa Leite está aqui no Pampa Meio Dia para falar sobre a importância das saladas. Vai nos dar dicas para a gente poder montar uma bela refeição, uma refeição leve e muito bonita, porque as saladas também enfeitam os pratos. Tudo bem, Vanessa? Verdade, tudo bem, Vera. Para a gente ter saciedade, a gente tem que ter um prato bonito, bem variado, bem colorido, para só em olhar já ter aquela saciedade. E saladas são bem-vindas, com certeza, mas elas têm que ser bem equilibradas, senão não é bem-vinda. Nós temos algumas perguntinhas, a gente vai colocando e a Vanessa, então, vai explicando tudo sobre as saladas que devem acompanhar as nossas refeições. Não só agora na estação quente, que é o verão, mas no inverno tem gente que foge da salada, mas não pode, né, Vanessa? É verdade. Se for fugir, no mínimo uma sopinha de legumes para equilibrar a falta de vitaminas e sais minerais que pode faltar sem comer a salada. Você tem dúvidas? Então preste atenção. Vamos à primeira pergunta. Olha só, podemos jantar ou almoçar uma salada, mas só uma salada, Vanessa? Se a salada for completa, sim. Pode? Tá? O que é uma salada completa? Ela tem que ter carboidrato, proteína e gordura. Carboidratos integrais de preferência, proteínas magras, gorduras saudáveis. Esse é até um assunto que acho que a gente trouxe uma imagem para vocês da revista Pense Leve desse mês, onde eu colaborei com a matéria com eles, assim, dizendo exatamente como montar uma salada, o que evitar. E aí a gente vai estar acabando falando hoje aqui no Pampa Meio Dia como montar essa salada. Tá certo, a gente já vai mostrar essa foto então, para poder ilustrar para você que está em casa saber de que maneira montar uma salada adequada. Aí, ó. Aí é uma saladinha, na verdade. É uma salada Caesar. Você tem que tomar cuidado, porque ela tem queijo ralado, que é muito gorduroso, tem croutons de pão branco, que aí é carboidrato refinado, e aí não é muito legal, não. Essa tem que tomar cuidado. E às vezes ela é cheia de molho gorduroso. Então, se alguém for pedir uma Caesar aí na rua, pede sem molho, porque o molho é muito gorduroso e vai deixar essa salada com mais calorias, talvez, que até um hambúrguer. Então, tem que tomar cuidado. Então, a Caesar é bonitinha, mas ela engorda e não faz muito bem para a saúde, não. Eu adoro uma Caesar, vou ter que fugir dela, então, Vanessa. A gente tem outra foto de uma que seria adequada, é isso? Na verdade, a gente tem perguntas. Eu só vou trazendo umas imagenzinhas. Vamos nas perguntas que elas vão responder melhor. Eu já achei bonitona essa salada aí, ó. A segunda pergunta seria a seguinte, ó. Quais as proteínas magras que podemos colocar na salada e quais as proteínas que nós devemos evitar? Então, para a salada ser completa, então, e substituir um almoço ou um jantar, ela tem que ter proteína. Então, aquela Caesar não tinha proteína, só um queijinho, mas é muito pouco. Uma proteína magra bem-vinda é um peito de peru, uns ovinhos, ou um franguinho desfiado, ou um frango cortado em cubos, ou até mesmo um rosbife. Essas são proteínas magras excelentes. E as proteínas que a gente deve evitar, um bacon, uma carne muito gorda, picoteada ali dentro, queijos ralados, queijos amarelos, porque eles têm muitas calorias e muitas gorduras. Mas proteína tem que estar presente. Tá certo. Vamos a mais uma pergunta, que essa é justamente sobre os quais carboidratos magros que nós podemos colocar na salada e quais carboidratos nós devemos evitar. Então, também para a salada ser completa, precisamos colocar carboidrato. O carboidrato saudável é aquele integral. Então, pode fazer uma salada com massa integral, que fica ótimo, fica geladinho e fica mais completo. Pode fazer um pão integral tostadinho, picadinho. Pode colocar um pouquinho de legumes, que aí são parte dos carboidratos. E os carboidratos que a gente deve evitar, os refinados. Às vezes as massas, elas botam croutons brancos, então são pães brancos, massa branca. Sempre integral é o mais saudável, vai ter mais vitaminas, mais sais minerais ainda e vai ter mais fibras, que diminui a absorção do próprio carboidrato e de gorduras que podem estar presentes na salada. Tá certo, a gente já falou de proteínas, carboidratos, vamos saber agora sobre as gorduras das saladas. Quais gorduras magras que podemos colocar na salada e quais aquelas que nós devemos, então, evitar? Então, para ser completo, proteína, carboidrato e faltou então a gordura para finalizar. A gordura saudável é o azeite de oliva, ou um pouquinho de nozes, ou um pouquinho de castanhas. Essa vai deixar bem completo, bem apetitoso, saboroso. E as gorduras que a gente deve evitar, então, às vezes, bacon ou algum óleo muito saturado, aí não é legal, tá? Ou, de repente, uma proteína, por exemplo, um frango com pele, aí não vai ficar legal, vai ficar muito gorduroso. E os molhos gordurosos, aquele molho da salada Caesar, molho de maionese caseira, que é muito calórico, também podemos evitar. Iogurte pode ser? Bolinho de iogurte pode, pouquinho. E sempre de iogurte desnatado ou um iogurte light, porque ele tem menos calorias e menos gorduras. Tá certo. Nós podemos colocar frutas nas saladas, Vanessa? Porque eu vi ali, ó, os molhos a Vanessa já falou. Vamos pular essa dos molhos e vamos falar das frutinhas na salada. Eu vi até uma montada ali que tinha uns moranguinhos. Isso, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, a salada, para ela ser balanceada, equilibrada e light, leve para emagrecer, não pode ter muita fruta, não. O ideal é até que não tenha fruta. Melhor é ter um pão integral, uma massa integral. Por quê? Dietas de emagrecimento rígida e rápida, a gente tem que comer 1, 2 ou no máximo 3 frutas por dia. E eu sempre digo, melhor colocar no lanchinho a fruta. Já que a gente tem que fazer um lanchinho, coloca a fruta no lanchinho. Porque aqui só vai dar mais calorias e ela nem alimenta tanto.
Então, o carboidrato ideal é a massa integral, o pão integral, a fruta não alimenta tanto, não indicaria nas dietas de emagrecimento. Já se quer manter o peso, pode ter um pouquinho mais de calorias, até poderia colocar fruta sim. Deixa eu te fazer uma perguntinha a respeito das saladas, a respeito das frutas. Por exemplo, partiu uma fruta, tu tem que comer. Guardar, ela já perde um pouco, não é? Um pouquinho. Um pouquinho. E a salada? A salada também, só você condicionar ela bem direitinho, não vai Pode perder comer nutrientes. depois, não tem problema. Não Sobrou tem a problema. saladinha, vou guardar para o jantar. E aí, como é que eu posso incrementar essa salada? Não. Porque só a salada também no jantar, te fica com fome. Se for salada completa, dá. Desde que ela tenha o carboidrato. Se for uma salada incompleta, por exemplo, só verdes, aí realmente é um prato incompleto. Aí eu vou ter que comer mais um arrozinho integral, mais um franguinho. Aí não, aí ela é só a entrada, né? Ou, enfim, junto ali dos pratos. Mas se ela for completa, pode jantar só a salada, sim. E uma salada bem completa, ela até dá um pouquinho mais de saciedade. Pois é, as saladas, elas são verdes, são coloridas. O que tu indicas, assim, uma salada só verde não seria ideal, só folhas? Se for como entrada, sim. Mas como prato principal, nem pensar. Porque só as folhas vai estar dando só um pouquinho de carboidrato, falta proteína, falta gordura, falta mais. Tá certo, eu adoro uma saladinha. E ela é bem-vinda também, né? Como uma entrada antes do almoço, antes do jantar. Ela pode ser usada em todos os momentos, como entrada, como prato principal ou junto, tá? Porque se comer antes, ela vai dar saciedade, ela vai fazer a pessoa comer menos na hora do almoço ou menos na hora do jantar. Se ela for consumida junto, ela é ótima, porque ela é cheia de antioxidantes. Antioxidantes previne envelhecimento precoce, previne o aparecimento de várias doenças. E junto, ela tem o potencial de diminuir a absorção das coisas que a gente está comendo, dos carboidratos, das gorduras e das proteínas, inclusive. Dicas maravilhosas hoje. Obrigada, Obrigada, Vanessa Leite, Vera. sempre com a gente aqui no Pampa Meio Dia, falando de boa forma, falando de saúde. Hoje nós destacamos, então,